essa palavra e mediante a palavra ela se encontra em Mateus. Aleluia, glória a Deus. Irmã, se quiser pegar uma Bíblia ali. Amém, amém. Aleluia. Aleluia. É uma palavra curta que se encontra em Mateus 3. Aleluia, glória, 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 glória a Deus. Aleluia. E vai dizer assim: a pregação de João Batista é o tema do meu. De alguém está diferente? Mateus 3. Aleluia. Só João Batista? Amém. Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. E dizia: arrependei-vos, porque é próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz que clama do deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Aleluia, glória a Deus. Perdão, gente, é Mateus 3:11. Deixa eu ver. Tudo bom? Tudo na paz? 3:11, Mateus 3:11, vai dizer assim: João dá testemunho de Cristo. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. E aí a continuidade, o batismo de Jesus. Por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, dissuadia, dizendo: eu é quem preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Senhor, esta é a tua palavra, Senhor. Pai, que não venha, Senhor, mais uma vez pedimos, clamando, não venha sair da minha boca nenhuma palavra que seja minha, Senhor. Que assim como o Senhor veio repousar sobre o teu Filho Jesus, vem estar sobre mim e sobre cada um de nós aqui, Senhor, esta noite, Pai. Fale em nossos corações, Senhor, porque Isaías 61 vai dizer, Senhor, que o Senhor nos ungiu para pregar o Evangelho aos quebrantados de coração. Então quebrante o nosso coração, quebrante o coração dos ouvintes lá fora, Senhor, que vão ouvir a nossa voz, Senhor, para que eles possam ter um coração quebrantado para ouvir e receber do Senhor, que é manso e humilde. Nisso entregamos tudo em suas mãos, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Podemos assentar? Glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória, 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 glória a Deus. Aleluia, Santo de Israel. Essa passagem aqui eu acho muito linda. É uma passagem muito bela. O Senhor, Ele direcionou de uma forma que só Ele poderia fazer. Por quê? Logo aqui no início, o João Batista está dando o testemunho de Jesus Cristo. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Primeiramente, João Batista, ele tira a glória que muitas das vezes as pessoas colocam sobre ele. Geralmente quando as pessoas começam a ver que o Espírito Santo de Deus está nos usando, muitas das vezes essas pessoas querem nos glorificar, mas a glória não é nossa, a glória é de Deus. Então a primeira coisa que João Batista faz aqui é: eu não sou o Messias esperado. Meu Deus. Eu não sou ele. Mas o Messias esperado estava sendo falado lá em Isaías. O João Batista, ele era quem? A voz que clama no deserto. Ele veio com uma missão, como foi falado aqui pela nossa missionária Ângela em Jeremias 1:5. Antes de sair da madre, eu já te conhecia. Eu falava sobre você e te nomeei profeta sobre as nações. Aleluia. João Batista, mal sabia ele que Isabel e Zacarias estavam orando tanto por ele. Isabel orava muito para que pudesse ter um filho.
estava passando pelo silêncio de Deus, se eu não me engano, é 400 anos. 400 anos. E até que Zacarias ele entra no templo. Foi escolhido e ele foi a pessoa que teve a oportunidade de entrar no templo. E nisso que ele chega lá no templo, o anjo vem ter com ele e diz que a sua esposa estaria grávida. Ele não crê. Ele não creu que a sua esposa estaria grávida. Por conta dessa situação, o anjo diz que ele vai ficar sem falar até que o seu filho viesse nascer. As coisas elas vão acontecendo porque quando a gente pede algo ao Senhor, a gente precisa estar atento para receber. A gente precisa estar atento ao que os céus estão falando. A gente precisa estar atento à voz de Deus. Porque pedi, não vos recebeis, porque pedis mal. E o próprio Jesus Cristo ele vai dizer que aquele que pedir vai receber, se crê de todo o coração. Será que nós estamos crendo naquilo que nós estamos pedindo? Eu creio! Porque se eles estavam pedindo algo, tem coisas, tem pedidos específicos que o Senhor ele não nos vai nos dar de um dia para o outro. Mas tem alguns que ele vai dar sim. Você pede hoje, ele dá logo depois. Aí você pede hoje, aí ele dá logo amanhã. Porque ele é um pai presente. Igual nossos pais, igual a nossa família. A gente pede alguma coisa às vezes, naquele momento não dá. Mas tem outros momentos que vai dar. Por exemplo, algo que pode parecer bobo. Ontem a gente foi na igreja lá do pastor, que parece muito o Cláudio Duarte. Eu tomei até um susto. Ele é a cara do Cláudio Duarte, até na hora de falar. E nisso que nós estávamos lá, algo aconteceu. Eu pude voltar por uma rua diferente que a gente veio, pela rua da principal, e eu estava vendo, eu vi sorvete, eu vi só coisa gostosa. Eu falei, tem misericórdia, Jesus. E eu passei pela parte de cuscuz, eu falei, poxa, falei só com Deus, seria tão legal, queria não comer cuscuz. E falei com Deus e esqueci, porque são coisas que muitas das vezes parecem boba, mas poxa, você pediu. Poxa, pai, queria tanto. E aí cheguei em casa, fui dormir. No dia seguinte, o que aconteceu? No dia seguinte, eu acordei para tomar café da manhã, tinha um cuscuz ali. Eu falei, meu Deus do céu, não falei para ninguém. Eu estava pensando, poxa, Senhor, se eu fazer um cuscuz vai demorar. Antigamente eu fazia no micro-ondas, era mais rápido. Vai demorar fazer esse cuscuz. Mas acabei não fazendo e esqueci. Acordei e quando eu olhei o cuscuz na mesa, meu pai ouviu eu falando. Nós somos filhos que temos pai. Nós não somos órfãos de filhos. Perdão, nós não somos órfãos de pai. Na palavra de Deus vai dizer, contudo, aos que receberam e aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. E se ele nos deu o direito de se tornar filhos de Deus, ele, antes da gente chegar na madre, ele já sabia quem nós seríamos. É verdade. Nosso Deus, ele já sabe. Só tem um porém entre esse meio assim. O Senhor ele nos chama para uma grande obra. Mas como está o nosso coração para receber e obedecer? Glória a Deus. Porque às vezes a gente está olhando muito para o lado. Poxa, aconteceu na vida do meu irmão, aconteceu na vida da minha irmã. Eu vi Deus operando na vida dos meus irmãos, da minha irmã. Quando vai chegar a minha vez? Às vezes o Senhor ele não está falando para você olhar para o lado. Ele está falando, eu estou esperando a tua vez de você posicionar-se perante o Senhor. Porque quando você se posicionar, ele vai poder confiar almas na sua vida. Ele vai confiar almas na sua mão. Ele vai começar a abrir portas que você nem imaginava que tinha. Porque aqui é o seguinte, a gente pede aqui e o Senhor ele faz muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Eu falei com o pastor Josias esses dias, eu falei, porque tem bênçãos que demoram. Antes desse local aqui ser uma igreja, era um bistrô, mas a gente ia todos os dias na igreja, a gente estava ainda crescendo em fé, a gente estava crescendo em fé, então a gente lia pouco a Bíblia, a gente era muito dependente sim da palavra, de ir na igreja e de ouvir o que o pastor tinha a dizer, até que a gente começou a crescer e se firmar e ver a importância da leitura da palavra de Deus. E conforme a gente foi crescendo, a gente dependia assim do pastor. A gente dependia de Deus tendo misericórdia de nós para trazer pessoas, para que Ele pudesse trazer a sua palavra. E algo aconteceu. Todas as vezes que a gente ia na igreja, o pastor ele falava, não fecha projeto de Deus, mas o nosso pensamento era qual? Meu Deus, Deus vai realmente operar grandes feitos. Esse bistrô vai crescer de uma forma sobrenatural. Mas mal sabia
Você vai ser pescador, Pedro, mas não de peixe. Você vai ser pescador. Você não vai atrair as pessoas aqui agora com uma comida física. Você não vai atrair as pessoas com uma comida. Você sabe fazer um bom alimento. Você sabe fazer uma boa sobremesa. Mas agora eu quero que você venha e tenha vidas espirituais, almas na tua mão. Eu não quero mais, Pedro, que você seja um pescador de peixe. Mas eu quero que você seja um pescador de obras. Glória a Deus. Porque esse daí vai dar frutos. É o Senhor confiando a um homem comum uma grande responsabilidade. Responsabilidade de cuidar de vidas. Não é fácil essa responsabilidade. Quem era Pedro? Qual era o linguajar de Pedro? Qual era a forma que Pedro vivia? Ele era um pouco mais firme assim nas palavras, né? Ele era um pouco diferenciado, Pedro. Quem fica perto de pescador sabe como é que é o linguajar de um pescador. E Deus levantou ele. Levantou o improvável. Mas houve algo que eu gosto muito da chamada de Pedro, eu sempre falo. Quando Jesus chamou ele, se eu não me engano, ele estava com Tiago, Pedro e Tiago. Pedro e Tiago. Eles estavam ali, lá na rede, trabalhando. Eles estavam fazendo o que eles faziam todos os dias. Por isso que a gente costuma dizer que num dia comum que Deus vem e surpreende. É no dia comum, mas eles compreenderam. Por isso que a gente precisa ficar ligado espiritualmente para a gente não perder a bênção. O Messias estava sendo falado. O Messias nasceu na manjedoura, nosso Jesus Cristo. Deus chamou os magos do Oriente, não chamou o seu próprio povo, chamou do Oriente para testificar. Mas ele nasceu sim no meio do seu povo. Foi já desde o ventre perseguido, no nascimento perseguido, nosso Jesus. Ele podia ter vindo em glória, em poder e majestade, porque ele já é Deus, Deus Filho. Mas ele veio da forma mais humilde e chamou pessoas improváveis, ainda assim, porque os magos são improváveis, magos do Oriente que vieram ter com Herodes, foram lá ver o menino Jesus. Herodes ainda chama eles no particular, falando uma mentira que queria saber onde estava a criança, porque queria mandar bens para essa criança, ouro, prata. Na verdade, eu não queria isso porque se incomodou quando soube que ele seria o rei dos judeus. Mas Deus, ele vê de cima. Por isso que muitas das vezes a gente não entende algumas situações que a gente passa. A gente não compreende, a gente pensa, poxa, Jesus estava tudo dando certo. Chegou aqui, não chegou aqui, deu mais certo ainda. Maria, ela ainda teve que andar um pouco. Maria ainda teve que andar, imagina, depois de grávida, depois de já ter parido Jesus, ela ainda teve que andar. José, ele não podia ser uma pessoa que não estava ligada com o Senhor, com os céus, porque senão ele não ouviria a voz de Deus, não saberia para onde ir. Ele estava muito ligado espiritualmente com o Senhor. Então ele pôde se movimentar por aonde Deus queria que ele fosse. Assim tem que ser você e eu. Nos movimentarmos no local onde Deus quer que nós venhamos estar. Será que nós estamos nos movimentando? Quando Mateus, ele vê Jesus e Jesus simplesmente chega lá, vê aqueles homens comuns trabalhando, vem e siga. Eles largaram aquilo que eles estavam fazendo, foram e seguiram Jesus. Eles simplesmente fizeram isso e eu acho tão interessante, porque muitas das vezes o inimigo ele quer colocar pesos e fardos pesados. Eu não posso seguir Jesus agora, porque eu tenho muita coisa aqui. A gente sempre vai ter muita coisa. Nós sempre vamos ter muita coisa. Muita coisa. E a gente muitas das vezes pensa que a gente está segurando algo, só que não está. Quando a gente solta, a gente sente um alívio tão grande, a gente percebe que na verdade aquilo que a gente estava segurando era um fardo, não era a bênção. Porque a bênção do Senhor, ela vai o quê? Enquanto estivermos caminhando, ela vai o quê? Nos encontrar. Essa é a bênção de Deus. Se está pesado demais, a gente precisa ter o discernimento do Espírito Santo. Porque é diferente quando é uma alma que é um pouco difícil. É uma situação que é um pouco difícil, que o Senhor te colocou naquela posição para cuidar, para tratar, para sarar. Aí realmente você vai receber retaliação, mas Deus é contigo. Mas às vezes tem coisas específicas que a gente está segurando e o Senhor está falando, solta. Quando a gente solta, a gente começa a viver da totalidade da promessa. Quando a gente solta, a gente começa a ver coisas que a gente não via antes. E João Batista, ele entendeu isso desde o ventre. Por isso que eu acho tão interessante. João Batista, ele olha para Jesus e já sabe quem ele é. Sabe por quê? Porque quando Isabel
foi lá ter com Maria e Maria ter com Isabel, o bebê que estava no ventre de Isabel dá um pulo, dá um salto pela presença de Jesus. A pergunta que Deus ele tem para fazer para você e para mim hoje é: você ainda sente a presença? Aleluia! A pergunta que Deus tem para fazer para você e para mim hoje é: você ainda sente a presença do Espírito Santo de Deus? Você sabe quando é Deus falando? Você sabe quando é a presença do Espírito Santo operando? Você sabe quando é Deus passando no local? Porque às vezes a gente se pergunta: poxa, Deus não fala comigo. Poxa, eu não sinto nada. Será que realmente a gente não está sentindo nada? Ele é mais que um arrepio. Ele é mais do que uma brisa suave passando, que ele pode se apresentar assim. Uma coisa que eu tenho falado nesses últimos dias é: olha, o melhor testemunho que o Senhor pode dar é o nosso próprio. Então eu tenho testificado para as pessoas: ore a Deus e fique atenta ao teu redor. Porque às vezes a gente ora a Deus e dorme. A gente ora a Deus e se esquece do pedido. A gente ora a Deus e se esquece e começa a viver a vida normalmente, como eu falei. O cuscuz veio no outro dia, mas eu soube porque eu pedi ao papai. Então eu estava atenta. Eu fiquei ligada. Mas tem gente que pede hoje e se esquece depois. A gente não pode se esquecer do que o Senhor ele está operando, daquilo que ele já está fazendo, daquilo que a gente pediu. Nosso Deus ele vai conceder. Ele tem prazer em nos abençoar. O Espírito Santo ele habita dentro de você e de mim. Foi uma promessa que o Senhor ele nos fez. Está aqui escrito. João Batista falou que ele batizaria com água, que ele batiza com água, mas viria um que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Glória a Deus! Isso foi feito. Glória a Deus! Fomos batizados. O Espírito Santo ele habita dentro de você e de mim. Glória a Deus! E ninguém pode tirar. Não é algo que o inimigo pode vir em você. O Espírito Santo está aqui dentro de você e arrancar. Ele não pode, ele não tem esse poder, essa autoridade de fazer isso. Mas ele pode vir num bem material. Ainda mais quando a gente dá brecha, ele pode vir no bem material. Ele pode vir numa área profissional. O inimigo ele pode vir de forma sorrateira. Nós que estamos ligados espiritualmente, a gente vai repreender em nome de Jesus. Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. A gente vai repreender e o Senhor vai nos dar graça. Vai ser repreendido. Mas é aquele que não está ligado espiritualmente. Uma coisa que eu estava falando com Deus é que aparenta, quando a gente começa a orar por vidas, parece que o inimigo vem tentar abrir todas as portas possíveis para essa pessoa se afastar da presença. Não tinha um emprego, passou a ter um emprego. Mas o emprego na hora do culto. Disse que não ia mais beber. Do nada começou a vir várias pessoas, vários colegas, que não são colegas. Uma vez o pastor Josias disse: que droga de amigo é esse que te oferece droga? Que droga de amigo é esse que te oferece bebida? Sabe por quê? Tem pessoas que muitas das vezes está mal, sabe que está mal e quer te ver do mesmo buraco. Eu estava falando com Deus sobre uma situação. Como o ambiente, ele tem o poder de nos afetar. Tem pessoas que têm como ter uma vida brilhante em Cristo Jesus, mas se acostumou com aquele ambiente. Se acostumou com um ambiente de, vamos dar um exemplo, que acontece muito, que a gente tem visto, até no TikTok que eles falam sobre, pessoas que estão passando por isso. Mulheres que querem se casar, mas o rapaz não quer, o homem não quer, e ficam insistindo nisso, e começam a tratar ele como se ela fosse a mãe dele. Às vezes o Senhor está falando: eu já falei para você largar desse relacionamento que está te aprisionando e você ainda não fez. Aí o que acontece? A pessoa começa a sentir o peso. Lembra? Às vezes o largar não é só o profissional, não é só o material. Às vezes é um relacionamento pesado que Deus está falando: abre mão. Deus ele não perguntou o que Pedro tinha. Deus ele já sabia. Na Bíblia não vai dizer se ele estava metido nisso ou naquilo. Não. Fala que ele era um pescador. Que ele era pecador, que ele era errado, então ele errava. Muitas coisas Pedro errava. Tanto que ele andava até com uma faquinha aqui. E essa faca, ele andando com Jesus por um bom tempo,
Ele arrancou a orelha do soldado. Jesus foi lá e restituiu a orelha do soldado e estava ensinando ali a Pedro. Pedro, não faça isso, Pedro. Se você mata com essa faca aí, tu vai morrer com ela, Pedro. O Senhor, Ele está querendo nos despertar aqui. Ele está falando nesse culto de busca do Espírito Santo. A gente está vendo o mover do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Ele está falando assim, eu quero cortar certas coisas da nossa vida. Ele quer cortar para que Ele possa liberar algumas bênçãos. Mas será que nós estamos preparados para receber essas bênçãos? A chamada do Senhor não é uma chamada qualquer. É uma chamada séria. Então o Senhor, Ele precisa que você e eu venhamos mudar o ambiente. Ele precisa, porque a gente estava lidando com uma situação, uma pessoa estava nessa situação, nesse relacionamento que a gente falou para vocês. Aí veio outra pessoa numa mesma situação. E quando a gente viu, estava num clubinho de só pessoas que tinham essas mesmas situações. E eu falei, não é possível que ninguém vai se levantar para falar, não quero isso para a minha vida. É como se fosse uma pessoa que está em bebida, que está em droga. Começa a encontrar vários grupinhos que só estão ali, mas o sentimento que está no coração dela e dele, porque também é ela e ele, sabe o quê? Poxa, Senhor, me tira daqui. Me tira daqui. Quando a gente começa a se firmar no Senhor, coisas começam a acontecer. Ele começa a mudar nosso ambiente, a nossa atmosfera, as nossas amizades, Ele começa a mudar. E às vezes a gente pensa que aquelas amizades estão fazendo bem pra gente, não estão. Está nos levando para o buraco. E a gente pensa que a gente tem alguma coisa, por isso que a gente continua segurando, com medo de perder. Poxa, Senhor, mas é uma amizade tão longa. E aí você percebe quando você solta, aquela amizade na verdade nem sente falta de você. Não se importa com você, não lembra dos momentos bons. Porque era tudo que era falso, não era verdadeiro. Era bom enquanto você pensava igual. Era bom enquanto você tinha para liberar. Era bom enquanto você se juntava para beber. Era bom quando você se juntava para se drogar. Era bom quando você se juntava para se prostituir. Era bom, mas quando você começa a despertar, aquela amizade vai falar, sabe o quê? Deixa, melhor deixar para lá. E não, deixa para lá. A gente precisa ter isso como livramento de Deus. Porque o inimigo, ele também usa da manipulação. Poxa, você vai nos abandonar? Vai nos abandonar por esse homem aí? Por esse cara aí que você está falando, que morreu na cruz por você? Eu vou. Mas eu te dou um conselho. Se eu fosse você, eu vinha comigo também. Porque na Bíblia que eu leio, também está falando que Ele ressuscitou e que Ele está voltando e vai buscar a sua igreja. Aleluia. O Senhor está dizendo esse alerta. E é tão maravilhoso. Para aqueles que estão em Cristo, é bênção, é alegria, é um renovo, é viver experiências que a gente nunca viveu antes. Você pode imaginar a alegria de João Batista aqui? Dele poder ter sido a pessoa escolhida para ser a voz que clama no deserto? Você, eu acho que não percebeu, senão já estava dando glória e aleluia. Você tem noção que em Marcos 16:15 está escrito: ide pregar o evangelho a toda criatura? Essa foi a missão que Deus nos deu: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Você tem noção que a tua chamada não é tão diferente da de João Batista? Ele foi chamado como a voz que clama no deserto, mas hoje o Senhor está falando que se você quiser ter parte, ser filho e filha, você pode. Não há nada que te impeça, não há nada que te segure, não há nada. Não há correntes, essa noite foram quebradas, ficou lá fora, que te impeça de servir ao Senhor. Não há nada que te impeça. Você e eu estamos livres, você e eu estamos libertos no Senhor. Então Ele diz para você e para mim: você pode voar nas asas do vento, sem o medo de que você pode estar deixando alguma coisa para trás. Sabe uma coisa que eu tenho aprendido muito? É que às vezes a gente pensa que a gente está abandonando e deixando coisas para trás. Não, a gente está começando a viver um renovo. Você não está pegando, você está ganhando. Você está agora adentrando num novo tempo da sua vida. Você está agora adentrando numa nova estação. Você está adentrando agora num novo mover de Deus. Você está adentrando agora num novo ambiente. E para um novo ambiente
que agora você e eu estamos preparadas. A gente sabe que certas portas, para você deixar aquilo dali lá atrás, você vai ter que ter a coragem de abrir a porta, passar e fechar e ficar lá fora quem não tem que ter parte contigo. Não estou dizendo que lá na frente essas pessoas não vão aparecer, mas você não é mais a mesma pessoa. Você agora foi levantado, você foi agora reerguido para curar, tratar e pela autoridade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo libertar. Aleluia. Essa é a passagem do qual Jesus faz, ensinando seus discípulos. É assim que ele faz. Ele vai passando e vidas vão sendo curadas e vidas vão sendo libertas. Ele vai passando e as coisas vão acontecendo. Ele vai passando e o mover de Deus vai operando e as pessoas vão entendendo. Aqueles que só querem a bênção, só querem a cura. Jesus, ele cura porque ele é Deus. Ele tem alegria em abençoar o seu filho, a sua filha. Ele tem alegria. Mas é muito diferente quando alguém se posiciona no Senhor e está disposto não só a viver de um milagre só, mas todos os dias vive de bênção, porque está vivendo da promessa. Plantou, colheu, porque escolheu não só ser mendigo de milagre, não diminuir no milagre, mas escolheu viver de promessa. Você e eu precisamos escolher viver de promessa. João Batista, ele estava tendo uma oportunidade aqui que eu costumo dizer que Maria teve. Maria teve a oportunidade que os demais não tiveram. Os discípulos tiveram a oportunidade também que nós não tivemos. Ela teve a oportunidade de cuidar de Jesus. Um filho, uma criança, uma bênção. Ela teve a oportunidade de ouvir as primeiras palavras de Jesus. Ela teve essas oportunidades de ver o crescimento, de ver a primeira queda, porque Jesus ele veio em carne. Então ele passou sim pela fase que ele era bebê, que ele era criança, como essa criança linda que é o Gael que está aqui com a gente, como o pequeno Natanael que está ali no colo. Ele teve essa oportunidade e ele cresceu. Jesus ele cresceu, influenciou pessoas, trazendo essas pessoas para o céu, para a glória. Jesus ele mostrou essa oportunidade, os seus discípulos puderam vivenciar essa experiência de estar com Jesus. E hoje, esse Jesus ele mora dentro de você e de mim, pelo Espírito. Aleluia. Você e eu viemos hoje aqui porque houve uma chamada primeiro no céu. E você ouviu essa voz. Aleluia. Você ouviu, você sentiu, então você teve a coragem de adentrar pelas essas portas. Assim como outras pessoas tiveram a coragem de adentrar pelas portas de outras igrejas. Eu costumo dizer que tudo que a gente fizer que seja ligado a Cristo, a sua igreja, você pode ter certeza, a plenitude de que já é o Espírito Santo de Deus operando. Aleluia. Aqueles que ouvem a voz do Senhor vão viver da totalidade. Aqui na continuação, já estou terminando. João Batista ele compreende algo muito importante. João Batista ele entende que ele é pó. Aleluia. Ele entende que Jesus ele é glorioso, ele é majestoso e que ele sequer merecia, sequer era digno de estar respirando até o mesmo ar que ele, de estar no mesmo local que ele, de compartilhar o mesmo pisar de terra que ele. Ele entendeu que ele era o menor da casa. Ele entendeu que perante Deus ele era nada. Então ele estava meio que dizendo: povo, arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Eu vou batizar vocês com água, mas vem aquele que irá batizar com fogo e com o Espírito Santo. Imagina, você está apregoando o Evangelho, falando sobre o Messias que está vindo, e esse Messias aparece na sua frente. Imagina esse Messias aparecendo na sua frente, o impacto que isso não teve sobre a vida de João. Imagine a gente está aqui agora, pregando o Evangelho, o microfone cai no chão, as cadeiras ficam vazias. A live provavelmente ela iria continuar no ar, mas por conta de uma trombeta que foi tocada, as pessoas olhando você e eu subindo, as nossas roupas, elas ficam aqui. Uma coisa que costumamos falar, que o pastor Josias sempre fala: quer ficar na minha casa? Pode ficar. Já não importa mais. Eu estou na glória e de lá eu não volto. A glória é eterna. Ele compreendeu. E eu preciso que você e eu venhamos compreender isso essa noite.
que o nosso Deus, ele está operando grandes feitos, ele está operando milagres. João Batista, ele vê Jesus e ele diz: por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim. Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Um mover está acontecendo aqui. Algo que foi falado lá no Antigo Testamento acontecendo, um milagre em andamento. João Batista, ele entendeu que Jesus era o maior, que ele não era digno nem sequer de trocar as sandálias dele, tampouco de batizar, mas ele obedeceu a Cristo quando ele falou: é preciso que seja feito. Foi consumado. Jesus, ele é batizado, ele logo sai das águas, então o céu se abre. Aleluia. Batizado Jesus saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. O Espírito Santo aqui, ele veio como pomba, mas ele não é uma pomba. Ele pode vir como fogo, mas ele não é o fogo. Ele vem como uma brisa suave, como um arrepio. A gente costuma dizer que ele é como uma pessoa, porque ele tem sentimentos. Então, quando nós damos mais atenção às coisas do mundo, ao celular, quando a gente dá mais atenção às coisas do mundo, à televisão, quando a gente dá mais atenção às amizades lá fora do que ao Senhor, a nossa carne vai começar a sentir. Sabe por quê? Porque a carne clama por Jesus. A nossa alma clama por Jesus. E quando a carne ela começa a feder, a ficar podre, a gente começa a entrar, sabe em quê? A gente começa a entrar em um espírito de loucura. Porque o inimigo, ele teve essa brecha. Sabe qual é a brecha? A separação sua de Jesus. A gente poderia falar aqui sobre outras e outras brechas, mas uma das maiores brechas é o afastamento de Jesus. A gente se afastar da presença. O que o inimigo quer é ter a nossa mente. Se ele ter a nossa mente, ele tem o nosso corpo. E aqui está escrito, em Efésios 6 vai dizer sobre revestir-vos das armaduras. Com Jesus ele vai nos ensinar como ter e como lutar pela espada do Espírito. Capacete, o capacete da salvação não pode faltar para você e para mim. O capacete, porque quando um dardo inflamado vier sobre a sua mente, você vai saber como guerrear, você vai saber que as vozes estranhas que talvez você esteja ouvindo, não está vindo de você, está vindo de fora. E aí você tem que falar o quê? Jesus tem misericórdia. Em nome de Jesus, bata em retirada. E às vezes você vai ter que clamar por mais tempo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Eu tenho visto o inimigo usando jovens, ouvindo vozes. E aí eu estava esses dias lá em casa e eu comecei a ouvir uma voz. Essa voz ela vinha como uma melodia e ela vinha como uma canção, como músicas do mundo. Eu falei: Senhor, eu não estou buscando música do mundo, não estou ouvindo músicas do mundo. E eu comecei a clamar o nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Porque às vezes a gente tem que clamar por um pouco mais de tempo. Em nome de Jesus. Em algumas pessoas o inimigo vem com dardo inflamado, sabe o que? Mostrando cenas de pornografia. O que a pessoa precisa fazer? Capacete da salvação. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. E aí quando você fala em nome de Jesus, seja repreendido, você está usando a espada do Espírito. Você está usando a palavra de Deus. Você está usando da autoridade. O escudo da fé, para quando o dardo inflamado vier, não atacar tua mente. Você, quem sabe, vai sentir um pouquinho os ataques, mas você não cai, você não vai ceder ao pecado. A sandália da paz te prepara para o ID. A couraça da justiça. Nenhum guerreiro vai lá para guerrear sem armadura, sem a preparação. O dardo inflamado vai tentar vir no peito, não vai conseguir, vai cair por terra. O cinturão da verdade, dizer a verdade. Deus é verdade, Ele é inimigo, e o inimigo é a mentira. O Senhor aqui nos preparando como soldados de Cristo. João Batista, ele não só ele batizava, mas ele ensinava ao povo o caminho que se devia seguir. Quando a gente obedece ao Senhor, a gente passa a ver da totalidade da promessa. Sabe qual a totalidade que João Batista viu? E aqueles que estavam ali viram? Essa totalidade.
E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprado. A voz que você tem que ouvir, a voz do céu. Glória a Deus. A gente precisa desligar a conexão com a voz do mundo, com a voz do celular, com a voz da televisão, com a voz da série, da novela, porque às vezes as pessoas estão tentando se libertar, mas de forma sorrateira, o inimigo pela novela começa a entrar. E aquilo que não é normal começa a passar a ser normal. Aquela vida da tua casa que tu queria que fosse salva, ao entrar na tua casa, não vai ouvir um louvor, não vai ouvir uma palavra de Deus, vai ouvir aquilo que está operando naquela televisão. A gente precisa ter autoridade sobre nossas casas. O Senhor está falando, desligar a conexão com o mundo, é conectar-se com o céu, como se isso aqui fosse a antena, é conectar-se com o céu. Eu quero a conexão com os céus, eu quero a conexão com os céus, eu quero novamente essas conexões com meu filho. Por isso Ele nos deu o Espírito Santo de Deus, para que a gente nunca mais viesse perder essa conexão. Tem esse louvor da totalidade da promessa? Muitas das vezes, sabe o que é? Uma atitude, um posicionamento. De repente, eu não sei se você já aceitou Jesus Cristo, se você já é cristão, não sei. Mas sabe quando a gente toma uma decisão? Não, hoje eu quero uma mudança. Não, hoje eu vou romper. Não quero saber de parede falando. Não quero saber se vai falar, se alguém vai dizer, se alguém vai apontar, se alguém vai falar mal. Não, tem hora que a gente tem que, sabe, ó, romper. Romper, não, romper. Romper. Sabe, é nesse momento de indecisões que eu tomo uma decisão. Senhor, hoje à noite eu vou romper. Aleluia. Eu quero romper em fé. Eu quero uma aliança. Eu quero uma mudança. Eu quero, Senhor, eu quero que, não, Senhor, aquilo que eu te pedi, aquilo que está no meu íntimo, Senhor, o Senhor ouviu minha oração. Aleluia. O meu lamento, o meu choro, Glória a Deus. a minha dor, sabe, só tem aquela dor e só você entende quando você coloca a cabeça no travesseiro. Somente você e Deus, no seu íntimo, no seu íntimo. É momento de posicionamento, é momento de atitude, de romper e dizer: Deus, eu quero te aceitar. Oh, glória. Senhor, não, Senhor, eu quero viver o melhor da promessa. Senhor, eu preciso viver o melhor da promessa. Não, o Senhor disse, olha só uma promessa, um bom casamento. Deus, o que houve no caminho, dá um abraço dela. O que houve no caminho, Deus, o que está vindo no caminho, o Senhor prometeu, Deus. O Senhor disse que no caminho ia andar, mas parece que alguma coisa aconteceu. Alguma coisa aconteceu e saiu do controle da mão. O que está acontecendo? O que houve no trajeto, irmã Elis? Qual foi o que houve com a aliança no caminho? O que houve? Deus, o que houve, Deus? O que houve, Senhor? Abençoa tua filha, Deus. Abençoa poderosamente, Senhor, porque o dia da vingança do nosso Deus está chegando. Senhor, a tua filha, ela precisa. Aleluia. Rayane, né? É isso? Quer fazer uma aliança? Amém. Pode vir aqui. Aleluia. Pode vir. Pode vir aqui. Pode vir falar. Em nome de Jesus. Pode falar. Eu vou te dar o microfone.
Qual o nome da irmã que pregou? Isabel. Isabel. A minha mãe é diaconisa. Aleluia. Oh, glória a Deus. E você falou uma coisa aqui na frente, pra mim é muito importante, que eu vou ter fruto, né? Eu não posso mais ter filho. O Gael é meu último filho. Eu tô tentando ter outro filho. Eu descobri que eu tô com mioma e eu tenho um ovário policístico. Se eu tentar engravidar de novo, eu posso acabar não aguentando. E é muito gratificante, porque eu passo aqui quase todos os dias. Eu sempre olhei, mas nunca entrei. Eu sou desviada da igreja, já tenho mais de 2 anos. E eu sempre quis entrar. Eu sigo você no Instagram, às vezes eu fico seguindo a vida eu sou totalmente hoje desacreditada da casa do Senhor pelas coisas que eu já passei. Eu vim parar na Maré tem pouco tempo e eu não conheço nada de ninguém. E é gratificante. Aleluia, glória a Deus. Sem acreditar, eu vou ver todos. Aleluia, aleluia. Minha mãe me ensinou que quando a palavra vem de Deus, a gente tem que gratificar, não gratificar, testemunhar aquilo que realmente é dito. Aleluia. E é isso que eu quis fazer. Aleluia, glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. O milagre está na mão do nosso Deus. Aleluia, glória a Nós Deus. temos um Deus de milagre. Nós temos um Deus do impossível. Do impossível. Não é fácil, mas o que está conosco é bem maior do que o que está no mundo. Nosso Deus é um Deus do impossível. E nós vamos estar orando por ela. Pegou o contato dela? Eu vou estar mandando já as orações matinais para ela. Em nome de Jesus. Amém? Coloque de pé. Sexta-feira, não se esqueça, nós temos o nosso grande culto denominado Cura e Milagre. Aleluia. Porém, a sexta-feira é uma sexta-feira especial. Amém? Amém. Sexta-feira, 9 horas o culto acaba. 10 horas eu estou voltando para cá. 10 horas vai vir uma junta de pastores e nós vamos para o evangelismo. Nós vamos romper meia-noite na rua. Aqui, o ponto de encontro vai ser aqui. 10 horas da noite. Nós vamos sair com o carro de som da Vila do João. Nós vamos andando da Vila do João a Mata. E depois vamos voltar. Nós vamos louvar, vamos adorar. Vamos encontrar outros irmãos. Tem uma cruzada evangelística lá no Pinheiro. Vai ter uma cruzada evangelística. Nós vamos passar por eles, que nós ontem fomos numa igreja, pregamos ontem, e eles falaram que a partir de 10 horas vão estar fazendo uma cruzada evangelística lá também. Glória a Deus. E aí nós vamos passar e vamos encontrar esse pessoal todo. Então nós vamos vir para o culto normal, e aí 9 horas vamos embora, 10 horas a gente volta para a igreja. E nós vamos caminhando daqui para a mata e da mata para voltar. Carro de som, e assim, se Deus permitir, de não chover, melhor ainda. Aleluia. Melhor ainda. Nós vamos caminhando e nós vamos ver o milagre. Pessoas serão libertas. Continue orando, continue jejuando, porque sexta-feira, o inferno vai ser abalado. Aleluia. Vai ser abalado pelo poder poderoso de Deus. Eita. Vai bater em retirada. Todo mal vai bater em retirada. Amém? Amém. Levante tua mão em agradecimento ao Senhor. Vamos orar pelo terra. Pai querido, Pai amado, obrigado, Senhor, pelo teu agir, pelo teu mover, pela tua mão poderosa. Deus é uma noite de milagre, uma noite do teu Espírito Santo. E o teu Espírito Santo se faz presente. E anjos de cura, anjos de batalha e anjos de guerra estão aqui guerreando e batalhando e pegando as orações dos teus filhos e tuas filhas nessa noite. Ó Pai, hoje teus filhos vão sair erguido, levantado,
Hoje teus filhos e tuas filhas vai sair cheio do teu Espírito Santo. Está saindo e levando para os seus lares, para as suas casas, para as suas vidas, para os seus relacionamentos, o Espírito Santo. O Espírito Santo vai moldar a forma de pensar, o modo de agir, vai trazendo cura, vai trazendo batalha, vai trazendo, porque anjos de batalha e anjos de guerra está batalhando, e você vai batalhar e você vai guerrear, porque anjos vão estar guerreando a teu favor. Deus, teus filhos estão pedindo, ó Pai, em nome de Jesus, designa anjos de guerra, anjo de cura nessa noite, para teus filhos e tuas filhas. Aleluia. Dá uma noite de paz, de bênção, acalma o coração. Glória a Deus, aleluia. Acalma o coração, Senhor, acalma o coração dos teus filhos e tuas filhas. Acalma, descansa, repousa na mão do Senhor. Nesta noite Ele acalma teu coração. Ele acalma teu coração. Aleluia, glória a Deus. Teus filhos vão para casa e vai descansar e vai dar o testemunho do que o Senhor vai fazer na vida deles e delas. Nós ouviremos o testemunho do milagre que o Senhor vai fazer na vida de teus filhos. Aleluia. Dá uma noite de paz, de tranquilidade, de descanso, em nome de Jesus. Mão de conchinha assim agora. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de vós, não só agora, mas para todo sempre. E todo o povo de Deus diga amém. Todo o povo de Deus diga amém.